Olá pessoal, salve Maria! Sejam bem-vindos ao quadro Buscando a Santidade aqui do nosso canal da comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida. Hoje eu vim aqui para contar para vocês a vida de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga nasceu na Itália em 1568 e é um santo muito jovem também, morreu muito jovem com apenas 23 anos de idade. Ele era nobre, o pai dele era marquês e ele, como o primogênito dos 7 filhos, ele era o sucessor do seu pai, ele seria o próximo marquês. Mas, durante o decorrer da sua vida, ele acaba renunciando a essa sucessão que ele tinha, né, de ser marquês. E conforme o seu crescimento, conforme foi educado pela sua própria mãe na vida cristã, ele foi sempre incentivado aos estudos e disse que ele, aos 9 anos de idade, fez um voto secreto de castidade. E a partir daí, vida ofertada para Jesus, né? Quando ele tinha 14 anos, ele mostrou o desejo dele de se tornar sacerdote. Queria ser sacerdote, ele era catequizado, direcionado por um jesuíta. E quando ele demonstra esse desejo, a mãe dele aceita tranquilamente, mas o pai dele fica muito furioso, porque o pai dele sempre quis que ele continuasse essa sucessão de marquês. Mas quando ele tinha os 14 anos, que ele tomou essa decisão, o pai dele repreendeu, muitas vezes não quis, ficou bravo, mas por fim acabou deixando. Então, Luís tomou a decisão de entrar para os jesuítas. Então, quando ele tinha 14 anos, ele entrou para os jesuítas. Ficou lá por 6 anos, né, mais de quase 10 anos. E chegou uma época, quando ele estava aí nos jesuítas, que houve uma praga, né, na Itália, onde os jesuítas construíram um hospital para estar atendendo essas pessoas doentes, atingidas pela praga. Luís, desde sempre, ele foi acometido por uma doença no rim, que sempre deu a ele uma fraqueza de saúde, sempre não teve isso, uma estabilidade de saúde. Mas, quando ele foi trabalhar nesse hospital, os padres jesuítas proibiram ele de dar continuidade no trabalho por conta dele ser infectado pela praga. Ele iria morrer por conta da infecção no rim. E com muita insistência de Luís, porque queria trabalhar nesse hospital, porque ele queria se ofertar para os pobres, para os infectados pela doença, Luís foi para trabalhar em um outro hospital, que era dedicado a uma devoção à Nossa Senhora. Mas nesse hospital, quando ele estava trabalhando lá não poderia ser internado pessoas infectadas pela praga, era só doenças normais. Mas Luís trabalhou com um paciente que era infectado. E quando Luís foi carregar esse paciente, ele carregou esse paciente no ombro para outro lugar e Luís foi acometido pela praga. Então lá com seus 23 anos, prestes a completar os seus 23 anos, Luís se infectou pela praga. E completou seus 23 anos e ele estava convicto da sua morte. Ele dizia para o seu diretor, que também se tornou santo, ele dizia para o seu diretor que ele tinha recebido uma visão com São Gabriel que dizia para ele da sua morte, que mostrava para ele a sua morte e quando ele iria morrer. E quando chegou o dia da sua morte, ele estava convicto que naquele dia ele iria morrer. E as pessoas estavam dizendo que não, ele tinha até acordado bem naquele dia, mas antes da meia-noite ele acabou morrendo. E São Luís se tornou patrono da juventude, por conta de ter morrido jovem e por conta do seu ofertar na sua juventude. Na sua imagem ele aparece com o hábito dos jesuítas, que é preto. Ao mesmo tempo, na imagem, tem alguns sinais que representam as virtudes que São Luís carregava. São Luís tinha o lírio, que representava a sua pureza, por conta de ter feito o seu voto de castidade desde os 9 anos de idade. Tem a caveira, representando a sua morte precoce, com apenas 23 anos de idade. São Luís também carregava o rosário, que representava a sua grande devoção à Santíssima Virgem, e também o crucifixo, que representa o seu grande amor pelo Jesus crucificado. Tem uma oração de São Luís, que eu costumo rezar todos os dias, quando eu comecei a minha devoção a ele, que é uma oração lindíssima,
e eu quero rezar ela com você neste momento e pedir que você possa também confiar nessa intercessão de São Luís. E a oração é essa. Ó Luís Santo, adornado de angélicos costumes, eu, vosso indigníssimo devoto, vos recomendo singularmente a castidade da minha alma e do meu corpo. Rogo-vos por vossa angélica pureza que intercedais por mim ante o Cordeiro Imaculado Cristo Jesus e sua Santíssima Mãe, a Virgem das Virgens, e me preserveis de todo o pecado. Não permitais que eu seja manchado com a mínima nódoa de impureza, mas quando me virdes em tentação ou perigo de pecar, afastai do meu coração todos os pensamentos e afetos impuros, e despertando em mim a lembrança da eternidade e de Jesus crucificado, imprime profundamente no meu coração o sentimento do santo temor de Deus e inflamai-me no amor divino, para que, imitando buscar na terra, mereça gozar a Deus convosco lá no céu. Amém. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Convido vocês a continuar acompanhando aqui o nosso quadro Buscando a Santidade. Vai vir muito mais dos nossos membros aí contando a história de santo e que nós possamos buscar a santidade junto, conhecendo a história dos santos e imitando eles. Como dizemos nessa oração, imitando buscar na terra, mereçamos gozar contigo o gozo do céu. Muito obrigado por ter assistido. Salve Maria, fiquem com Deus e até a próxima.